Olá, crianças, a paz do Senhor. Eu sou a tia Lúcia e nós estamos aqui para mais uma EBD no Lar. A nossa lição de hoje é a lição de juniores, de 9 a 10 anos. E a nossa lição, o tema da nossa lição é o lugar onde Deus cura. É o tema da nossa revista, nossa lição de hoje. E o memorizando está lá em Jeremias, o capítulo 17 e o versículo de número 14. E diz assim: ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Você pode procurar, criança, na sua Bíblia, lá em Jeremias, que você vai encontrar esse versículo. A nossa lição de hoje, nós vamos falar de cura e dizer que o nosso Deus, Ele pode curar todas as enfermidades. Ele tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Lá em Tiago, diz que se nós estivermos doentes, podemos orar, podemos chamar os nossos líderes para que eles orem por nós, unja a nossa cabeça e nós ficarmos curados de todo o mal. E eu quero, hoje, crianças, contar uma história para vocês de um homem que recebeu uma cura. Ele estava muito doente e ele recebeu uma cura da parte de Deus. Essa história que eu vou contar para vocês, ela fica lá no livro de Mateus, no capítulo 12. Depois você pode procurar e ler. E diz assim, que um certo homem, ele tinha a sua mão. Olha, a mão, ela é muito importante para nós. Nós precisamos dela para quase tudo que nós vamos fazer. E esse homem, ele tinha a sua mão seca. A sua mão era seca. Ela era tão seca que ela não era igual à outra. Ele tinha uma mão seca e uma mão normal. Ele era um homem muito triste, porque a sua mão era seca. Ele não podia trabalhar, não podia segurar as coisas. Ele não podia fazer quase nada do que as pessoas faziam, porque a sua mão era seca. Então, ele, com a sua mão mesmo seca, ele ia para a igreja, ouvia a palavra de Deus. E diz a história que um certo dia, Jesus também foi para aquela sinagoga ensinar, falar de Deus para as pessoas. Quando Jesus chegou lá, Jesus viu aquele homem com a sua mão seca, sentado lá no canto. E Jesus chamou ele, falou: vem para o meio. Jesus chamou ele com uma intenção, Jesus queria curá-lo. E naquela sinagoga também existiam uns homens que eram maus, eles eram perseguidores de Jesus, queriam achar um meio de destruir Jesus. E eles queriam ver, será que ele vai curar hoje? No sábado? Não pode. E eles perguntaram para Jesus: pode curar no sábado? E Jesus olhou para eles e disse assim: eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se um de vocês tiver uma ovelha e essa ovelha cair num buraco, vocês vão deixar ela lá no buraco? Aí eles ficaram sem resposta. E Jesus falou para eles: um homem vale mais do que uma ovelha. Então, pode sim curar no sábado. E aqueles homens ficaram sem nada para responder e saíram lá da sinagoga. E Jesus foi e chamou aquele homem que tinha aquela mão seca e falou: fica em pé e vem para o meio. E aquele homem ficou em pé e Jesus falou para ele: estende a mão. E aquele homem começou a estender a mão, começou a abrir, os dedos começaram a mover, o sangue começou a correr e ele começou a abrir a mão, movimentar a mão. E ele começou e a sua mão ficou curado. Ele ficou alegre, ficou contente, feliz. Agora as suas mãos, as duas eram iguais. Ele não tinha mais uma mão doente.
porque ele era triste. Ele vivia depressivo porque a sua mão era doente. E Jesus naquela hora devolveu a sua alegria, devolveu sua autoestima. Então, crianças, assim como Jesus curou aquele homem, ele pode curar você. Pode curar o seu pai, sua mãe, qualquer pessoa da sua família, o seu vizinho, porque ele tem esse poder. Eu quero falar para você hoje que não fique triste se você tiver alguma doença. O nosso Deus, ele pode lhe curar. Basta nós confiar nele, orar com fé. A Bíblia diz que a oração de uma pessoa justa tem muito poder. Então, se você estiver doente, faça uma oração. Creia em Deus, que ele pode lhe curar. Amém? Que Deus lhe abençoe. Eu quero dizer a você, criança, quando você assistir essa aula, você olha a sua revista, responda as perguntas que tem lá, tá bom? E que Deus lhe abençoe. Ótimo final de semana e até a próxima aula. Tchau!